Doutor Norberto, prazer recebê-lo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Rog, bom dia a toda a nossa equipe aqui da Super Rádio Santo Ângelo. Novamente, mais um prazer. Agora estava comentando lá no consultório ainda, um pouco atrasado logo para vir para a rádio aqui, de igual a gente tem o meu compromisso inadiável aí, né? A gente tinha pacientes também já atendidos hoje logo pela manhã. E é um prazer, né? Hoje uma manhã um pouco diferente, além de fria, um pouco chuvosa, mas menos fria que nos outros dias, né? O que não dispensa o uso de álcool gel, que aliás fica de novo de dica para todo mundo aí, e preferencialmente máscara nesses ambientes compartilhados públicos, porque apesar do frio ter amenizado nesses últimos 2 dias, aí a incidência do influenza ainda continua circulando com bastante veemência aí, Rog. Então fica a prerrogativa para todos nós aí estarmos sempre ligados nessa questão. Pelo menos até a final de agosto, início de setembro, a gente vai ter que manter esses nossos cuidados de saúde e a hidratação em nível máximo também. O inverno começa na madrugada de domingo. Perfeito. É uma questão astronômica, vamos Exatamente. dizer assim. Mas a gente sempre usa como uma referência, né? Uhum. E a gente sabe que nesse período, com temperaturas mais baixas, muita incidência de doenças respiratórias. Perfeito. Mas a dúvida repassada ontem por um internauta é se existem algumas outras enfermidades que também ficam as pessoas ficam mais suscetíveis na época das temperaturas baixas que não as respiratórias. Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, né? O frio, ele, como método adaptativo, ele provoca no nosso organismo o que se chama de vasoconstrição, ou seja, as nossas veias das extremidades, e entende-se por extremidades, dedos, né? Tanto de mãos quanto de pés, né? Ponta do nariz, né? Extremidades, lóbulos da orelha, todos esses vasos eles tendem a se fechar, justamente para que a gente não perca calor pelas extremidades, o que seria muito prejudicial, né? Seria jogar fora o nosso poder calorífero que nos mantém vivos. Então, como método adaptativo, a espécie tem esse mecanismo de vasoconstrição. O que acontece é que aumenta a resistência da nossa circulação na periferia, consequentemente a nossa pressão arterial tende a subir. E aumentando a pressão arterial, justamente porque a circulação fica mais resistida na periferia, todas as doenças que cursam com um fator de risco preponderante de pressão alta aumentam junto, né? Leia-se quais, né? Infarto agudo no miocárdio, piora da insuficiência cardíaca, quem já tem o coração fraco, então pode ter uma piora da dinâmica e da falta de ar. Aumentam-se também os índices de acidente vascular cerebral, tanto isquêmico quanto hemorrágico. As rupturas de aneurisma, tanto cerebral quanto de aorta, também tem uma certa elevação, né? E a própria pressão alta, que só por si só já é uma doença, que tem um código, que é o código I10, a pressão alta é uma doença isoladamente, ela gera outras doenças. O simples desajuste dela também pode piorar muitas vezes a visão de quem tem retinopatia hipertensiva, que é uma doença do olho, né? Então existem sim repercussões multiorgânicas do frio, né? Principalmente pela oscilação dos níveis relacionados à tensão arterial ou pressão arterial. A gente também tem outras repercussões, tirando-se fora o mecanismo hemodinâmico, digamos assim, né? A gente sabe que as dores crônicas, leia-se, dores articulares, principalmente dores musculares, elas também tendem a piorar no frio, né? Pela questão imobilidade, justamente porque o movimento articular, ele consegue dar certa flexibilidade, os ligamentos e os músculos se alongam e durante o calor fica melhor. Agora no inverno, muita roupa, muita gente circulando menos, não vou sair porque tá frio, né? Eu vou ficar sentadinho no sofá de pantufa aqui porque hoje tá um gelo, né? O máximo que eu vou fazer é ir até a esquina ali, buscar alguma coisa e voltar, ou senão carrega um saco de lenha que não é acostumado a carregar, e isso por si só já também gera um certo desconforto por sobrecarga de quem não está preparado. Existe perda de massa magra em uma grande parte da população, principalmente no idoso, ou seja, perdem muito músculo no inverno porque ficam muito parados, né? E isso, sem dúvida, Rog, é uma situação que tem que merecer nossa atenção. E tem a mudança na alimentação também, né, doutor? Com certeza. A gente tem outros hábitos. Com certeza, né? O inverno ele tem uma tendência muito maior de uso tradicional de alimentações de alto poder de carboidrato. E o carboidrato, que gera calor, por isso ajuda no inverno, né? E ele também tem a sua consequência em ganho de peso. Então a gente vê assim muitas pessoas engordando, inclusive, no inverno. E tem aí as duas questões, né, Rog? Gastando menos energia e comendo muitas vezes alimentos de maior teor calórico, né?
E aí a gente vê muitos produtos como esses, incluindo assim, batata, mandioca, massa, o próprio pinhão é uma alimentação bacana, tem proteína, mas também tem bastante caloria, e muitas outras alimentações, inclusive bebidas alcoólicas, que muitas vezes, por gerar uma espécie de bem-estar oral e epigástrico, como é o caso dos destilados, às vezes isso também se aumenta, né? Esse índice, incluindo o uísque, a própria cachaça, o próprio vinho, né? Quando usados em demasia, lembrando que o álcool ele tem um limite para ser utilizado que não é prejudicial. A partir deste limite, sim, ele se torna prejudicial. E o álcool ele tende a ter um certo abuso, principalmente os destilados, não os fermentados, né? Durante o inverno. Geralmente os fermentados, como é o caso da cerveja, né? É muito mais utilizado no verão. Agora os destilados, que aí sim tem uma concentração alcoólica bem maior, é muito mais comum o seu uso no inverno, né? Então fica a dica para a população, assim, não é a contraindicação, mas sim o uso com parcimônia, né? Mas além dessa questão da alimentação, que Perfeito. Lógico, né? Em geral tem que se ter cuidado, mas no inverno, dentro dessas condições que o senhor falou... Com certeza. Que tipo de prevenção a pessoa pode ter, mesmo com a dificuldade um pouco mais de se movimentar? Perfeito. O que pode ser feito para... Então, assim, hoje, felizmente, a gente vive numa era muito mais tecnológica, certo? Né? Então, eu sempre digo assim, gente, o exercício está pronto à entrega. A gente pode abrir uma página comum, né, no próprio televisor, na internet do celular, no YouTube, existem vários cursos locais ou aulas de dança pronta entrega que a gente pode fazer com corda ou pula corda, ou fazer flexões, ou cursos de calistenia, ou caminhadas curtas, polichinelos, exercícios de alongamento. Então não é porque é inverno que tá frio lá fora que eu dentro de casa não posso me exercitar. Então um apartamento de 50 metros quadrados é muito mais do que o suficiente para a gente se exercitar. Então imagine as casas que usualmente têm um poder e uma extensão maior. Então é super tranquilo para a gente manter a atividade física aí adaptada dentro de casa. Outra questão é, né, gente, a gente comer tanto quanto necessário, não tanto quanto possível, porque essa história de comer bastante no inverno para compensar o frio é um erro clássico, a gente não deve fazer isso. Outra situação interessante que tu perguntou sobre prevenção é o seguinte: todos nós, as cifras tensionais tendem a se elevar no inverno, ponto. Então, fazer a aferição, ou seja, medir a pressão arterial pelo menos 2 a 3 vezes no mês, isso é o suficiente. Uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas, para a gente ter uma noção de onde entram as nossas cifras pressóricas dentro de um conjunto total. Lembrando que elas não devem ultrapassar o valor de 13/8 ou 130/80, quando se fala em milímetros, né? Acima disso, a gente já tem uma obrigação de ficar mais atento e se sustentar essas cifras, a gente tratar. Lembrando que 13/8 já é um limite permissivo, porque o ideal é abaixo de 12/7 pelas novas diretrizes de pressão arterial. Então a gente está falando já aqui de uma questão bastante atenta que a população tem que ter pela incidência dessa doença e a gravidade dela. É que a pessoa, às vezes, tem, é comum, claro, você tem em casa o aparelho ali. Perfeito. Mas, em geral, você só faz uso se você sentir que pode Exatamente. estar, né? Então não é isso. Exatamente. A questão é ter o controle. Exatamente. Saber. Hoje a funciona, primeira paciente que eu atendi hoje, curiosamente a gente falou bastante sobre isso, né? E sobre a validade, aliás, desses dispositivos caseiros de aferição de pressão. Então a primeira coisa que a gente tem que ter bem claro, gente, assim, os medidores de punho, aqueles que medem perto do nosso pulso ali, eles têm uma validade muito menor do que os aparelhos de braço, aqueles que pegam nossa região aqui, então, do bíceps, acima do cotovelo. Então os melhores são os que medem a pressão acima do cotovelo. Isso a gente tem que ter bem claro, né? Número 2, esses aparelhos têm uma marca onde é a artéria, tem um risco aonde deve ser posicionado. Esse risco onde está a artéria, ele tem que ser posicionado na face de dentro do braço, certo? Então, muito mais perto aqui da face da artéria, onde se consegue palpar a artéria, que é na parte de dentro, na parte do meio do braço. Então, o posicionamento correto também influi. A terceira coisa, não é com pilha antiga ou porque o aparelho está funcionando com a pilha do ano passado que eu vou dar realmente validade para esse aparelho. Então, usar pilhas novas, pelo menos uma troca de 3 em 3 meses, faz todo sentido, porque uma baixa tensão numa pilha pode ocasionar um mau desempenho do aparelho. Isso também é importante, né? E na possibilidade a gente pode verificar isso numa instituição de saúde, como uma farmácia, um posto de saúde, um hospital ou outra instituição. Isso é importante da gente saber, né? Segunda situação, assim, que é muito, muito, muito importante da gente saber, é
O uso correto das medicações tem que ser revisado com o médico e principalmente no público idoso, como foi o caso da minha paciente hoje pela manhã, a gente conversou sobre isso. Tem-se uma cultura de que a gente sente quando a pressão sobe, né? Peraí, doutor, fica tranquilo, eu sinto quando a minha pressão sobe. Gente, não existe nenhum órgão no nosso organismo que é capaz de sentir quando a pressão sobe. Isso é uma ilusão que a gente muitas vezes traz. O que acontece é, a gente sente quando está ansioso, porque o coração bate acelerado. A gente sente quando está com dor na nuca, né? A gente sente quando está com rigidez muscular e isto leva a pressão a subir. Não é assim, olha, eu estou com dor na nuca, por isso a pressão está alta. Esse é um raciocínio errado. O raciocínio correto é assim, por algum motivo eu estou com dor na nuca, ou por torcicolo, ou mau jeito, ou nervosismo, ou tensão, ou sobrecarga de peso, e esta dor levantou a minha pressão. Então o raciocínio é inverso. A pressão somente começa a dar sinais e sintomas quando ela está acima de 22/12. Que aí o mecanismo de regulação cerebral, de tensão, ele se perde e aí o organismo do paciente começa a ficar, em geral, sonolento, tá? Então começa a dar o que se chama de encefalopatia hipertensiva e o paciente começa a entrar numa espécie de coma, num mal-estar. Então é só se ela está acima de 22/12. Então aquele paciente diz assim, olha doutor, eu me senti mal e fui ver a minha pressão estava 17, então eu sinto que a minha pressão está alta. Não. Você passou mal por algum motivo, ou por glicose alterada, ou por ansiedade, ou por algum processo doloroso, ou por alguma síndrome isquêmica cardíaca, tua pressão subiu por isso e aí sim você mediu. Então é interessante a gente ter esse raciocínio, porque ainda se tem muito essa cultura, eu vejo quando a minha pressão está alta, e isso não pode ser interpretado com veracidade, né? Não tem como você não saber tem. se aquilo Até 22/12, todos os nossos organismos têm um termostato cerebral, né, que consegue regular esse sensor para que o nosso cérebro não tenha sintomas de oscilações de pressão, tá? E essa oscilação de pressão ela pode ir de 9/6 até 22/12. O nosso cérebro consegue se regular todo esse período, como se fosse então um termostato de geladeira ali. Só vai apitar realmente a gente sentir alguma coisa, tá certo? Quando ultrapassar 22/12. Se tem essa cultura, eu entendo, né? Essa cultura é muito arraigada, é difícil a gente poder mudar, mas a gente tem que entender isso. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu fui jogar pádel e machuquei o meu punho, tá certo? Tava com bastante dor no punho, inclusive tive uma pequena fratura ali que já tá totalmente resolvida. Por estar com dor, eu digo, eu vou ver minha pressão. Eu estava com dor, minha pressão está 15/10. Resolvi meu processo de dor, minha pressão veio para 11/7, não tenho mais dor no punho, minha pressão já baixou e eu em nada senti em decorrência da pressão. Não tive dor na nuca, nem nos olhos, nem na cabeça, nem mal-estar. Ela não era causa, ela era consequência. Exatamente. Isso tem que ser deixado bastante claro, Rog, né? A pressão, quando sobe, ela na maciça maioria das vezes é uma consequência de algo, né? A menos que ela esteja acima de 22/12. Aí sim ela sozinha consegue dar sintomas, que é turvação visual, sonolência, dor no peito forte, tá certo? Que pode ocasionar por causa de um infarto. Então aí a gente tem que ter essa noção. Até 22/12, em geral, ela é óligo ou assintomática, tá certo? Então, por isso que é tão importante se medir a pressão, porque essa é uma doença que muitas vezes as estatísticas são bem claras. A pressão alta é uma doença, tem um código para ela que se chama I10, é um código internacional como qualquer doença, como câncer, como a cegueira, como a pneumonia, ela tem um código, né? E o atraso do diagnóstico da pressão alta, em geral, no Brasil, é de 8 anos. Então as pessoas, em geral, vivem, em média, 8 anos com a pressão alta até que se descubra isso, né? E muitas vezes a gente vê no consultório que é por luta. Não. Hoje a minha pressão tá alta só, doutor, mas a minha pressão é normal em casa, né? Ou se não, é por desconhecimento, ou por não medir, ou por distância do serviço de saúde. Mas 8 anos é muito tempo, porque veja, 8 anos eu sofrendo de uma patologia, tendo as consequências dessa patologia, que são múltiplas, desde insuficiência cardíaca, chance alta de infarto, chance alta de aneurisma, chance alta de AVC isquêmico e hemorrágico, chance alta de paranaemodiálise por insuficiência renal, né? Então são todas consequências graves dessa que é a doença mais prevalente do mundo, né? E que se eu atrasar, eu aumento a chance de uma consequência adicional, como é aí essas que a gente acabou de citar. Porque daqui a pouco, por eu não medir a pressão, eu tô com um infarto uma insuficiência cardíaca e aí
a gente está aí dependente muitas vezes de oxigênio em fases avançadas da vida por um mero desconhecimento. E essa é a importância desse programa existir, né, Rog? E o melhor momento para fazer esse tipo de exercício que o senhor falou? Pela manhã, final da tarde? Porque sempre as pessoas têm dúvida, porque de manhã, daqui a pouco, o cara sai da letargia do sono e vai fazer um movimento, pode também causar alguma coisa, né? Com certeza. Então, assim, gente, ó, é interessante que esse exercício ele seja feito durante o nosso tempo útil do dia, enquanto exista claridade, isso por saúde cerebral. Fazer exercícios no período noturno, tá certo, né? Existe um certo prejuízo pela questão funcional. A gente estimula o cortisol a subir, que é um dos hormônios do estresse, quando na realidade ele teria que estar baixando para a gente poder relaxar. Então, o horário noturno não é o melhor horário. Assim como a primeira hora depois que a gente acorda também não é o melhor horário, porque aí a gente sai de um período usual de repouso, de sono, às vezes até mesmo de sonho, né, que é a fase profunda do sono, para um período de agitação cardíaca, tendo um maior risco de arritmia pela brusca mudança. Também na primeira hora depois de despertar também não. Então, passada a primeira hora depois do despertar até 1 hora antes do pôr do sol é o período ideal. Então, para quem acorda por volta das 7 da manhã, a partir das 8 até por volta das 5 da tarde é o período ideal. Sempre a gente tem que lembrar que antes do exercício físico, principalmente nos primeiros 20 a 30 minutos antes, é ideal a gente fazer uma breve refeição muito leve, mas que tenha alguma glicose para que a gente não sofra hipoglicemia durante o exercício e não queime a reserva de proteína que a gente tem. Eu vejo que também é um erro, né, Rog? Muitos pacientes, assim, nada comem antes do exercício, né? E às vezes, por horas antes do exercício, nada comem e vão em jejum para o exercício. O que costuma acontecer? No exercício, a gente precisa de glicose. O músculo precisa, o ligamento precisa, o osso precisa, o sangue precisa, o coração precisa, tudo precisa de glicose durante o exercício. Aí, o que o corpo faz? Ele quebra o teu músculo para fazer glicose, né? Então, justamente o raciocínio é o inverso. Eu quero construir músculo, eu quero aumentar minha musculatura, tanto melhorar minha musculatura cardíaca, minha musculatura dos braços, das pernas, das costas. Então, eu tenho que dar uma gasolina extra, né, que é a nossa glicose extra para esse carro, que é o nosso corpo, funcionar bem. Então, fazer uma pequena refeição 15 a 20 minutos antes, pode ser uma fruta com um copo de suco, ou pode ser uma fatia de pão integral com pequena quantidade de glicose em cima, como é uma geleia diet, por exemplo, ou uma pequena quantidade de geleia colonial mesmo, mas que a gente tenha esse aporte de glicose que, de novo, não precisa ser muito, mas ele precisa existir para que a gente não queime a nossa reserva boa, que é a nossa massa de músculo, né, no nosso organismo, né? Sim, que a gente ocupe esse extra de glicose durante o exercício e posteriormente aí o corpo consiga se satisfazer e aumentar os seus músculos como consequência do exercício daí. Temos algumas dúvidas, como sempre, dos nossos internautas, nossos ouvintes, doutor. O James Sillig, Cândido Godoy, ele disse que houve recomendações dizendo que é salutar a caminhada após os 50 anos, mas também já ouviu algumas situações dizendo que é perigoso. Perfeito. É interessante, muito bom essa pergunta do nosso querido ouvinte. É o seguinte, a gente tem que ter bem claro o seguinte: quem é o nosso organismo? Peraí, eu já fui ao cardiologista, porque a gente tem que ter essa ciência que depois dos 40 anos a gente precisa ter revisões periódicas com um médico clínico, ou com um neurologista, ou com um cardiologista, e que faça uma avaliação integral. Se eu não tenho gordura nas nossas coronárias, ou seja, placas de gordura entupindo o meu coração, tá certo? Nem as minhas carótidas, eu estou com uma circulação boa e eu tenho um coração que satisfaz essa necessidade, o exercício é obrigatório para um bem-estar, ou seja, uma longevidade adequada, certo? A quantia, isso já é estipulado, que é o mínimo de 150 minutos por semana. Então, isso se criou há muito tempo, esse conceito que o exercício era benéfico, e cada vez tem se comprovado mais. Esforços de todos os 5 continentes, estudos multicêntricos comprovam. Pessoas que fazem mais de 150 minutos por semana de exercício aeróbico, pessoas que fazem menos, existe uma brusca diferença em longevidade. Essas pessoas conseguem viver cerca de até 5 anos mais do que as pessoas que não se exercitam, né? Só que, claro, eu tenho que saber que eu não tenho um stent no coração, eu não estou com uma placa de gordura obstruindo a minha coronária, eu não tive um infarto recente. Agora, se eu estou num público que o cardiologista liberou para exercício, né, e que eu estou bem, que eu tenho condições de fazê-lo,
é praticamente obrigatório a gente fazer se a gente quer ter uma longevidade adequada, né? Eu vejo que os estilos de vida das pessoas, cada vez mais em escritórios, em lojas, mais parados, eles têm usualmente aumentado os índices, né? De infarto, de AVC, de isquemia, de insuficiência renal. Então a gente tem que tentar trabalhar contra isso. Então é recomendado desde que não haja uma contraindicação. E com certeza o benefício virá em longevidade, em estilo de vida, em adequado peso, em melhora da memória. Então tudo isso se repercute positivamente. Tem muita gente que faz aquela analogia. David Cooper, que inventou o teste de Cooper, esse cara morreu muito cedo. E aí muita gente ficou, poxa, peraí, o cara que criou algo que é saudável, né, acabou morrendo precocemente. Como é que é isso, certo, gente, né? A gente tem que entender que tudo é um método. Ninguém aqui disse que você tem que começar no primeiro dia caminhando e no segundo dia correndo maratona. A gente tem que fazer um acréscimo lento e gradual, tá certo? Da nossa performance até atingir os nossos 150 minutos. Uma vez que a gente atingiu os 150 minutos, que pode ser 3 vezes na semana de 50 minutos, ou 5 vezes na semana de 30 minutos, a gente já está dentro do segundo alvo, ou seja, daquele alvo que está se protegendo, e que vai viver mais, e que ter uma melhora da memória, que vai ter melhora da libido, e que vai ter uma quantidade de vida útil muito melhor, ou seja, longe da cama, longe da bengala, longe da cadeira de rodas. Então, uma vez atingido, aí a gente só tem que manter. Ninguém aqui está falando daqueles esforços sobrenaturais que nem a gente viu semanas atrás aí, de gente com 20, 30 anos infartando usando anabolizante para competir e levantar 200 quilos do solo. Não é isso. Aqui a gente quer um exercício bem feito, regular, né? Que atinja 150 minutos de aeróbico por semana. Já nos satisfazemos com isso e já estamos longe do sedentarismo. Não é nem em excesso e também nem em inoperância, como é o caso do sedentário, certo, Rog? A Maria Helena, ela diz assim que ela gosta de caminhar, geralmente pela manhã. Só que o batimento cardíaco dela estava chegando a 170, 180, e aí ela ficou com medo. Certo. Então essa é uma conta para quem está em casa já fazer, gente. Ó, quem está com uma caneta ou um papel já pode pegar na mão e é a seguinte, ó. Quando que é seguro eu fazer e até quanto a minha frequência cardíaca pode chegar, certo? Existe um número que é 220 menos a nossa idade. Essa é a nossa frequência cardíaca máxima, certo? Então, se eu pego 220 e eu diminuo da idade que eu estou, eu vou atingir um número. Essa é a minha frequência cardíaca máxima do exercício. Até aí eu posso ir tranquilamente, certo? Tá? Doutor, e se eu não atinjo essa frequência, se a minha frequência fica abaixo disso? Te tranquiliza. Doutor, qual é a faixa ideal? A faixa ideal é entre 85% dessa frequência e a frequência máxima. Então, quem ainda está em casa e atingiu esse número, multiplique por 0,85 esse número, e aí tu vai ver assim, ó, a partir daqui até a frequência cardíaca máxima, eu sei que é o meu melhor desempenho. A ideia é, diminua 220 da sua idade e multiplique por 0,85. A partir desse número, tu vai estar tendo muito benefício no teu coração e não ultrapasse a frequência cardíaca máxima, que é 220 menos a idade, né, Rog? Certo? Para encerrar, a última pergunta Perfeito. que é passada por um outro ouvinte aqui Perfeito. pelo telefone. Erisipela tem cura? Erisipela tem cura. Então, erisipela é uma infecção de pele do tecido celular subcutâneo, muitas vezes causado por frieira ou por alguma fissura na unha ou na pele, usualmente do pé, que inflama a perna e dá aqueles vermelhões na perna. Aquelas pernas que às vezes a gente enxerga na rua de alguns amigos, colegas ou meros cidadãos, que está avermelhada, muitas vezes enfaixada. Então, erisipela tem cura. Acontece que muitas vezes a erisipela se torna crônica porque o paciente não descobre ou não vai atrás da causa dela. Só fica usando antibióticos, mas não trata a causa dela, que muitas vezes é uma unha encravada, que é uma frieira no meio do dedo, que é um fungo no pé, que é um sapato apertado, que é o diabetes desregulado. Mas sim, erisipela é uma doença completamente curável, Rog, certo? É que ela pode ser consequência de outras coisas. Exatamente. Então, a erisipela é tratável. Acontece que muitas vezes as pessoas tomam antibiótico, ela volta. Toma antibiótico, poxa, ela volta. Toma antibiótico, ela volta. Puxa, mas por que tá voltando? Aí eu tenho que saber o motivo. E esse motivo é tratar a unha encravada, tratar a micose do pé, o sapato que está muito apertado, a diabetes que está desregulada, que está fazendo com que ela retorne, né? Mas sim, completamente tem chance da gente tratar as duas coisas, tanto a causa dela como a erisipela em si, certo? Doutor, mais uma vez, ficar muito agradecido pela sua participação, sempre Perfeito. muito apreciada pelos nossos internautas, nossos ouvintes.
e aguardar para a próxima Ótimo. sexta-feira. Eu que agradeço. E hoje ainda tem que torcer à noite, né? Bom, né? Acho que 9h30 vai estar todos nós aí aflitos, mas espero que contra o Haiti a gente tenha um desempenho um pouco melhor, né, Rog? Certo? Como canta Caetano Veloso, o Haiti pode ser aqui também. Né? Isso aí, é verdade, né? Esse é um poema do Caetano bem bacana mesmo de a gente refletir. Queridos, um excelente final de semana. Um abraço para ti, Rog. Foi muito importante essa nossa discussão aqui. Queridos, Deus nos abençoe e até semana que vem.